Agora vamos ver a quarta parte, da primeira aula. O máximo divisor comum entre dois números. Teorema 1.7, se A e B são dois inteiros conjuntamente nulos. A é diferente de zero ou B é diferente de zero. Então, o MDC de A e B é igual ao MDC de B e A, ou seja, o MDC é comutativo. Teorema 1.8, sejam A, B e P inteiros não conjuntamente nulos. Ou seja, A é diferente de zero, ou B é diferente de zero, ou P é diferente de zero. Então, o MDC de A e B é igual ao MDC de A e B mais A vezes P. Exemplo 25, calcule o máximo divisor comum de 16 e 20. Solução. Pelo teorema 2.11, temos que o MDC de 16 e 20 será igual ao MDC de 16 e 20 menos 16, que é igual a o MDC de 16 e 4. Bom, o MDC de 16 e 4 é igual a o MDC de 4 e 16, né? Isso usando o teorema 2.10. Bom, o MDC de 4 e 16 é igual a o MDC de 4 e 16 menos 2 vezes 4, que é igual a o MDC de 4 e 16 menos 8, que é igual a o MDC de 4 e 8, que é igual a o MDC de 4 e 8 menos 4, que é igual a o MDC de 4 e 4, que é igual a 4. Então, o MDC de 16 e 20 é igual a 4. Teorema 1.9, sejam A e B inteiros e A é igual a B vezes Q mais R, onde Q e R são inteiros e 0 é menor ou igual a R, que é menor que o valor absoluto de B. Ou seja, Q é o quociente da divisão de A por B e R é o resto da divisão de A por B. Então, o MDC de A e B é igual ao MDC de B e R. Teorema 1.10, algoritmo de Euclides, sejam A e B inteiros não nulos, com valor absoluto de A é menor que o valor absoluto de B. Dividindo sucessivamente, obtemos A é igual a B vezes Q1 mais R1, sendo que R1 é maior que zero e menor que o valor absoluto de B. Então, o MDC de A e B será igual ao MDC de B e R1. Fazendo a divisão novamente. Então, B será igual a R1 vezes Q2 mais R2, sendo que o R2 é maior que zero e menor que o R1. Então, o MDC de B e R1
será igual ao MDC de R1 e R2. Fazendo a divisão mais uma vez, temos que R1 é igual a R2 vezes Q3 mais R3, sendo que o R3 é maior que zero e menor que o R2. Então, o MDC de R1 e R2 será igual ao MDC de R2 e R3. E assim por diante, até o Rn-2 ser igual ao Rn-1 vezes Qn mais Rn, sendo que o Rn é maior que zero e menor que Rn-1. Então, o MDC de Rn-2 e Rn-1 é igual ao MDC de Rn-1 e Rn. E assim continuando até Rn-1 ser igual a Rn vezes Qn mais 1. Então, o MDC de Rn-1 e Rn é igual a Rn. Portanto, o MDC de A e B é igual a Rn, ou seja, é o último resto não nulo encontrado no processo de divisões sucessivas. Claro que, se R1 é igual a zero, então o MDC de A e B será B. O teorema 1.10 permite-nos calcular máximos divisores comuns com eficiência. Exemplo 26. Calcular o máximo divisor comum de 63 e 75. Solução. O primeiro passo consiste em verificar que 75 menos 63 é igual a 12. Pelo teorema 2.11, temos que o MDC de 75 e 63 é igual ao MDC de 63 e 12. Agora, sabendo que 63 é igual a 12 vezes 5 mais 3, como o resto não é zero, devemos prosseguir e calcular o MDC de 63 e 12 será igual ao MDC de 12 e 3. Como 12 é igual a 4 vezes 3, ou seja, 3 divide 12, obtemos a resposta que o MDC de 12 e 3 é igual a 3. Portanto, a resposta final é que o MDC de 63 e 75 é igual a 3. As diversas etapas dos cálculos que acabamos de fazer constituem precisamente o algoritmo de Euclides. Eis uma descrição formal. A entrada do algoritmo são inteiros positivos A e B, sendo que A é menor ou igual a B, e a saída é o MDC de A e B. Bom, seja C igual a A mod B, se C é igual a zero, retornamos a resposta B e paramos. Caso contrário, se C é diferente de zero, calculamos o MDC de B e C
e consideramos isso como a resposta. Ou seja, para se achar o máximo divisor comum de dois inteiros positivos, dividisse o máximo pelo menor, este pelo primeiro resto obtido, o segundo resto pelo primeiro, e assim sucessivamente até encontrar um resto nulo. O último resto não nulo é o máximo divisor comum procurado. Este processo prático para o cálculo do máximo divisor comum de dois inteiros positivos é denominado algoritmo de Euclides ou processo das divisões sucessivas. É usual o seguinte dispositivo de cálculo no emprego do algoritmo de Euclides. Escrevemos aqui nossa tabelinha. E aqui colocamos os valores. Aqui o valor de A e aqui o valor de B. Sendo que A tem que ser maior ou igual a B. Fazemos a divisão de A por B, que nos dá o quociente Q1. Bom, e o resto, R1. Se o resto, R1, for diferente de zero, então repetimos aqui o R1. E aí, fazemos a divisão novamente, agora B por R1, que nos dá o quociente Q2 e o resto R2. Se o R2 for diferente de zero, então vamos repetir a divisão. Colocamos aqui R2 e fazemos a divisão novamente. Agora, dividindo R1 por R2, que obtemos o quociente Q3 e o resto R3. Assim por diante, até termos chegado no resto Rn menos 1, né? Que fazendo a divisão novamente aqui, chegamos no quociente Qn e no resto Rn. Se o Rn for diferente de zero, então a gente coloca ele aqui e faz a divisão novamente, que nos dá o quociente Qn mais 1 e o resto zero, finalmente. Então, o nosso MDC de A e B será Rn. Exemplo 27. Calcular o máximo divisor comum de 689 e 234. Solução. Pela divisão de Euclides, temos que 234 vezes 2 mais 221 é igual a 468 mais 221, que é igual a 689. Pelo teorema 2.12, determinar o MDC de 689 e 234, basta achar o MDC de 234 e 221. Ou seja, esses dois MDCs aqui vão ser iguais. Pela divisão de Euclides, temos que 234 é igual a 221 mais 13. Assim, pelo teorema 2.12, temos que o MDC de 234 e 221 é igual ao MDC de 221 e 13. Colocando aqui para cima, que faltou espaço, né? Como
13 divide 221, temos que o máximo divisor comum de 221 e 13 é 13. Ou seja, MDC de 221 e 13 é igual a 13. Portanto, utilizando o teorema 2.13, temos que o MDC de 689 e 234 é igual a o MDC de 234 e 221, que é igual a o MDC de 221 e 13, que é igual a 13. O procedimento acima pode ser sistematizado como segue. Agora vamos refazer o exemplo, agora de uma forma mais rápida. Aqui colocamos aqui nossa tabelinha e escrevemos aqui 689 e 234, né? Então, a gente quer achar o MDC de 689 e 234. Bom, para achar, nós fazemos a divisão, né? Dividindo 689 por 234, nós temos o quociente 2 e o resto 221. Bom, aqui o valor, o resto é diferente de zero, então colocamos aqui o resto e refazemos a divisão, né? Agora dividindo 234 por 221, que nos dá o quociente 1 e o resto 13. Bom, 13 é diferente de zero, então repetimos aqui o 13 e fazemos a divisão. Dividindo 221 por 13, temos o quociente 17 e o resto igual a zero. Portanto, o MDC de 689 e 234 é 13. O exemplo 26 pode ser resumido na seguinte tabela. Ou seja, para calcular o MDC de 63 e 75, podemos fazer do seguinte modo. Aqui colocamos aqui nossa tabelinha e escrevemos aqui o valor de 75 e 63, né? Lembrando que aqui vai o valor maior, né? E aí fazemos a divisão de 75 por 63, que nos dá o quociente 1 e o resto 12. Bom, como o 12 é diferente de zero, repetimos aqui o 12. E agora fazemos a divisão de 63 por 12, que nos dá o quociente 5 e o resto 3. Como 3 é diferente de zero, repetimos aqui o 3 e agora fazemos a divisão de 12 por 3, que nos dá o quociente 4 e o resto 0. Então, como aqui o resto é 0, quer dizer que o MDC de 63 e 75 é 3. Para depurar tudo o que vocês viram nessa aula, façam agora o resto dos exercícios da apostila 1. Então, até a próxima aula.